Oi pessoal, então vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo para continuar aí a parte 2, né, desse nosso terceiro encontro, né, como incluir a meditação no seu dia a dia, né? E aí, só para contextualizar, né, que eu estava falando lá no ao vivo, né, eu quis trazer a prática da atenção plena no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, né? E aí, eu estava explicando de fato o que é a atenção plena, né? A atenção plena é o ato de estar plenamente no momento presente, no aqui e agora. A sua mente, ela não está nem no passado e nem no futuro. E como eu falei lá no ao vivo, por mais que isso pareça um clichê, né? Algumas pessoas acham, mas o poder do agora, viver o agora e tal. É muito interessante a gente trazer isso, tá? Porque realmente, assim, é algo muito desafiador, né, gente? Porque, assim, a nossa mente, o tempo todo, ela puxa a gente ou para o passado ou para o futuro, né? Acreditem, de fato, é muito difícil a gente estar plenamente consciente no momento presente, né? O tempo todo a gente está lá pensando em coisas que aconteceram no passado, que deveria, como seria e tal, ou planejando o nosso futuro. E aí, né, como eu falei lá no ao vivo, isso tudo, o que acontece, né? O que gera? Acaba gerando estresse, ansiedade, insônia, né? E depressão, muitas vezes quando a gente fica muito tempo lá voltando, né, no passado, então gera uma certa nostalgia, né? Então acaba sendo realmente muito desafiador a gente estar totalmente consciente, totalmente vivendo aquele momento presente. Mas é muito importante a gente observar isso, né? Começar a observar isso. Então, a técnica da atenção plena te ajuda muito nisso, né? Porque a atenção plena, essa técnica, o que ela vai fazer? Na verdade, a atenção plena é trazer esse estado de consciência para o que você está fazendo agora, né? É você de fato estar presente no que você está fazendo, né? Você de fato tá ali consciente, vivenciando aquilo que você está fazendo. Então eu dei o exemplo, né? Agora no caso eu vou falar, dar o exemplo das pessoas. Se você está assistindo esse vídeo atento, consciente, o que você está fazendo aqui é uma prática de atenção plena, né? Você está totalmente focado, prestando atenção nas minhas palavras, sem pensar no presente e sem pensar no passado. Você está aqui focado, consciente, né? Então isso é uma prática de atenção plena, né? Como eu falei lá no ao vivo, quando eu tô aqui falando para vocês, eu tô totalmente focada. Eu não tô pensando o que vai acontecer depois, eu não tô pensando o que aconteceu antes daqui, né? Então, isso aqui eu tô vivendo, eu tô experienciando esse momento com vocês. Isso aqui já é uma prática de atenção plena, né? E é maravilhoso, maravilhoso se a gente puder viver. Eu vou falar para vocês um negócio assim, gente, é praticamente impossível, né? A gente viver o tempo todo, né, ancorado no presente, né? Mas assim, se a gente puder viver o máximo do nosso dia, aproveitando cada momento, né, cada segundo, isso é muito valioso, gente, isso é muito significativo. E aí, o exemplo que eu dei lá, que eu estava dando para o pessoal que estava lá no ao vivo, eu dei um exemplo muito simples, tá? Por exemplo, né, quando a gente vai tomar banho, né?
A gente vai tomar banho, gente, é uma coisa assim, automático, né? A gente pega a toalha, coloca lá penduradinha, entra no banho e surge um monte de ideia, um monte de pensamento, né? Enfim, um monte de coisa, o que você tem. Você começa a pensar o que você tem que planejar, né? Para depois do banho, para amanhã, para o futuro, e você começa a lembrar de um monte de coisa que aconteceu no seu passado, né? E aí quando você vê, acabou o banho. Você passou o sabonete, você passou o shampoo, tipo, automático. Você fez aquilo no automático, no piloto automático. E aí é muito louco, né? Porque eu falo assim, eu dou esse exemplo, né? Parece algo assim muito louco. Nossa, verdade, a gente faz isso no automático. E se a gente parar para pensar, na verdade a gente vive grande parte do nosso dia assim, gente. A gente vive nesse piloto automático, né? Então, é muito interessante porque é importante, sabe, a gente parar para observar isso, que a gente tá vivendo nesse modo zumbi, nesse piloto automático e a gente precisa trazer esse estado de consciência, tá, pro momento presente. E é isso que a atenção plena faz, né? Justamente a gente ter a oportunidade aí de viver cada momento de forma significativa. Tá bom, aí muitas pessoas me perguntam, né? Você mesmo pode estar se perguntando, tá bom, Daisy, mas e aí? Como que eu faço isso, né? Como de fato eu coloco isso em prática? Bom, gente, a gente vai começar com pequenos momentos do nosso dia, né? Porque como eu falei para vocês, a nossa mente ela tem muita familiaridade de estar no passado e de estar no futuro, né? Então assim, vamos começar com simples, tá, gente? Vamos começar com pequenos momentos, com pequenas situações. Então, por exemplo, eu dei aí o exemplo do banho, né? O banho é uma ótima opção já pra gente começar, né? Como eu falei, gente, é importante a gente ter a nossa prática formal de meditação, nem que seja 3, 5, 10 minutos por dia, porque é isso que vai ser a alavanca para você lembrar, né, que durante o dia de fazer essas práticas de atenção plena. Vocês vão perceber isso. A prática formal de meditação, quando você está sentado lá na postura adequada, né, vai gerar esses estados mentais positivos e isso vai te ajudar a ter essa contínua lembrança, né, de que você pode e deve sim trazer esse estado de consciência, porque de fato é isso que vai te dar familiaridade aí, né, com essa consciência, né, que é a meditação, que a gente conversou aí, que tá lá na parte 1, né, que eu falei no ao vivo. Mas enfim, então, por exemplo, vamos lá, bem prático. Vamos começar, por exemplo, com pequenos momentos na nossa vida. Então, por exemplo, tomando banho. Quando você for tomar banho, por exemplo, quando você for pegar a toalha, né? Que tal escolhe aí, cria uma âncora, né? Quando você for pegar a toalha, por exemplo, quando você for iniciar o banho, para você lembrar que está na hora de começar a sua prática de atenção plena, né? Quando eu trago essa palavra âncora, né? A âncora, na verdade, ela é qualquer estímulo que né? Que inicia um determinado estado interno, né? Então, por exemplo, existe âncora de visual, né? Âncora auditiva, sinestésica, né? De sensação. Então, por exemplo, você pode, uma coisa que eu faço, que eu gosto, é a partir do momento que eu vou pegar a toalha, né? Isso pra mim já dispara um gatilho aqui, ó. É hora de começar a minha prática de atenção plena. E aí, quando eu entro no banho, né? O que a gente faz? O que é a atenção plena durante o banho? É simplesmente você estar ali focado, consciente, experienciando e desfrutando do seu banho, gente. De fato você perceber, né? Você já vai estar de olhos fechados, então perceba
qual a sensação, o que você sente ao passar o sabonete, né? Ao massagear o seu couro cabeludo com shampoo, quando você está tomando banho, quando a água descer. Existe uma meditação muito linda, gente, eu não sei se vocês, se alguém já ouviu falar, a meditação do chuveiro. Quando você deixa a água cair para o seu corpo, imagina que você tá limpando tudo, né? Que tudo que não é bom, tudo que não é benéfico para você, vai embora pelo ralo, tá indo embora. Então, assim, nossa, isso é uma linda prática de meditação, né? A gente tá ali totalmente focado, consciente, desfrutando daquele momento, né? E isso é muito importante, gente, porque quando a gente faz isso nas nossas práticas diárias, a gente começa a criar mais familiaridade com essa mente, né? Com esse estado mental, né? De paz, de estar mais consciente, de estar... Vocês vão perceber, quanto mais vocês fizerem, mais fácil vocês... É como se mais fácil acionasse esse gatilho para vocês fazerem em qualquer momento, quando vocês lembrarem, né? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo do banho, mas assim, quando você está lavando a louça, né? Imagina que você está limpando a sua mente. Então, assim, tem vários exemplos, tá, gente? Eu gosto de dar o exemplo, vamos praticar a escuta consciente. Olha que lindo, vamos praticar a escuta consciente, né? Então, por exemplo, você tá no meio de uma conversa, né, com alguém, você está conversando com alguém, de fato, esteja ali, ancorado, consciente na conversa daquela pessoa, né? Sem julgar, tá? Sem viajar, né? A gente tem muita tendência a isso, a gente está conversando com a pessoa e quando a gente vê a nossa mente tá lá longe, né? Tá flutuando, sei lá, nos nossos problemas, nas nossas preocupações e a gente de fato não tá ali totalmente presente para aquela pessoa, entregue para aquela pessoa. E a gente percebe que quando a gente consegue fazer, estar ali consciente, fazer essa escuta consciente, a gente cria uma conexão muito maior com a pessoa, né? E isso é muito legal, gente. Realmente é muito significativo. E a gente consegue perceber todo o significado, todos os significados positivos que tem naquele momento de você estar ali com aquela pessoa. Isso é tão especial, gente. É muito engraçado que eu nem ia dar esse exemplo lá no ao vivo, mas eu lembrei agora. A gente traz muito isso, por exemplo, quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está aí com o nosso amor, a gente está em love e tal, a gente consegue, né? Trazer essa escuta consciente, sentir o momento presente, é muito interessante, principalmente no início, né? De relacionamento, que você está bem apaixonado e tal, a gente consegue trazer isso, né? Então, traga isso para todas as conversas da sua vida e faça as suas conversas serem conversas significativas. Olha que lindo, gente. Realmente muito maravilhoso, assim, é muito poderoso isso, a escuta consciente, né? Tem vários outros exemplos, gente. Eu gosto muito do caminhar, né? O caminhar com atenção plena, né? Então, por exemplo, quando a gente vai caminhar, que aí eu falo aí da meditação em movimento, né? Por exemplo, nós caminharmos sentindo os nossos pés tocando o chão, né? Vai observando cada movimento, como que seu corpo se movimenta, quais as sensações que surgem para você, né? Quando você vê alguma coisa, né? Observa aquele sentimento que está surgindo para você, né? Qual o pensamento que surge para você? Só observa. Essa é a grande questão. Se coloca como esse observador dos seus pensamentos, observador das suas emoções, das suas sensações. Deixa vir e só observa, sem julgar, sem rotular. Gente, isso é maravilhoso. Por exemplo, você vai caminhar, mesmo que seja no centro da cidade, sabe? Mas assim,
olhe as pessoas, olha para cima, olha para as pessoas, né? Gera estados mentais positivos. O que está te gerando? Qual a sensação que tá surgindo para você? Mesmo que talvez seja uma sensação negativa, por que isso está surgindo para você, né? Mas assim, é importante a gente começar a se observar, né? Se a gente está caminhando num lugar, talvez numa floresta, num jardim, enfim, que tem um canto de um pássaro, se pega observando o canto desse pássaro, se coloca consciente, atento nesse som, né? E é isso que é viver no momento presente. Viver o aqui e agora. É a gente viver cada momento de forma significativa, né? Viver aquele momento com quem você estiver, ter conversas significativas, escutar mais aquela pessoa, se conectar com ela, sentir o que está surgindo para você, né? Então, é muito lindo, gente. Tem muitos exemplos aí para a gente aplicar a atenção plena no nosso dia a dia. Inclusive agora eu estava fazendo um curso há pouco tempo, né, em parceria aí com uma amiga muito querida, trazendo a questão que a gente chama atenção plena, também é conhecida como mindfulness, né? Muitas pessoas conhecem como mindfulness. E aí já existe o que a gente chama de alimentação consciente, né? Ou o mindful eating. E aí eu trouxe essa questão nesse curso que eu preparei aí especial, né? A meditação associada ao seu processo de emagrecimento. E eu trouxe essa questão do mindful eating, né? Da alimentação consciente. Como isso é importante, gente, para a gente observar as nossas emoções, os nossos pensamentos em relação à comida, né? Então, por exemplo, quando a gente vai sentar para comer, para se alimentar, né? De fato, a gente trazer essa consciência, estar ali observando a cada garfada, observar, sentir a comida, né? O que proporciona para você? Qual é a memória que vem? Qual a sensação que vem, né? Então é muito interessante essa parte da alimentação consciente, gente, foi um curso só sobre isso. Então é muito interessante, né? A gente percebe que de fato, né, quando a gente começa a trazer a meditação para a nossa vida diária, inclusive para a nossa alimentação, a gente consegue perceber, né, e consegue comer de fato só o que o nosso corpo necessita, né? A gente consegue entender essa questão da nossa saciedade, né? E aí a gente vê que a gente tem muita compulsão, né? Da onde que vem essa compulsão, né? Essa reação compulsiva, né? E aí quando a gente se torna um observador da nossa mente, a gente começa a entender tudo isso. Então a meditação ajuda bastante também nesse processo, principalmente a técnica de atenção plena, né? Então é isso, gente, eu, né, falei acho que até demais. Mas então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, que assim, ter uma vida meditativa é você ser um observador do seu presente, né? Então esse era o principal, assim, que eu queria trazer para vocês. E aí, quando você percebe que você é um observador, né? Quando você se coloca nesse papel de observador, de fato, você acaba percebendo que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você não é as suas sensações, você não é nem mesmo a sua mente, né? Na verdade, você é essa presença observadora. E é isso que a gente chama de essência, né? Muitas pessoas chamam de essência. Então é quando você... Isso é muito sutil, tá, gente? Assim, com o tempo, com a prática de meditação, a gente vai conseguindo experienciar isso, entender, né? Que nós somos, na verdade, essa presença observadora. Nós não somos tudo isso, né? Isso já é um pouco mais sutil, mas é importante, é interessante a gente trazer isso, tá? Então, eu queria trazer para vocês
que eu queria muito ter lido lá no ao vivo, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu falei no final, né? Que ter uma vida meditativa é você ser um observador do seu presente. E aí tem um livro, tá, gente, que eu também gosto bastante, que é esse aqui, é o livro completo da meditação, Equilibrando Corpo, Mente e Espírito, do Osho. E aí tem um trecho que ele diz assim: meditação é observação. O que você observa é irrelevante. Pode ser as árvores, um rio, as nuvens ou crianças brincando. Meditação é observar. Mas o que você observa não é importante. O objeto em si não é importante. A qualidade da observação, a qualidade de estar consciente e alerta, isso é que é a meditação. Então, só de novo para a gente fixar. A qualidade, o objeto não é importante. A qualidade de estar consciente e alerta, isso é que é meditação. Então, lembre-se uma coisa. Meditação significa consciência. Tudo que você faz com consciência é meditação. A ação não é a questão, mas a qualidade com que você pratica a ação. Então, caminhar pode ser uma meditação, se você andar alerta, consciente. Sentar-se pode ser uma meditação, se você sentar alerta. Ouvir os pássaros pode ser uma meditação, se você ouvir com consciência. Simplesmente ouvir o ruído interno de sua mente pode ser uma meditação, se você se mantiver alerta e vigilante. A questão toda é: não viva como se você estivesse dormindo. Então, tudo que você fizer será uma meditação. Bom, pessoal, então esse é o recado que eu queria trazer para vocês, né? Vamos sair desse piloto automático, vamos sair aí desse modo automático e vamos acordar, vamos viver de forma significativa cada momento da nossa vida, né? Vamos começar com pequenos momentos, com pequenas situações, e vocês vão perceber que vocês vão criar familiaridade com isso. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão querer fazer. Como eu falo, acho como eu falei na aula de ontem, se eu não me engano, no encontro de ontem. Gente, meditar é tão maravilhoso, isso é tão maravilhoso, que se torna, eu falo que é um vício virtuoso, né? A gente fica viciado em querer mais, porque é algo tão bom, você começa a se sentir tão bem, você começa a observar, né, certas mudanças na sua vida que você quer mais, né? Você quer mais e mais. Então, é isso, eu falo que é um vício virtuoso, gente. Então, façam, simplesmente façam, tá? Apliquem a atenção plena no dia a dia de vocês, ok? E eu vou deixar a meditação de atenção plena, né, lá pro pessoal do grupo do WhatsApp, e também vou deixar aí umas sugestões de atividade de atenção plena para vocês, ok? E então quem ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, né, aproveita aí para entrar lá no grupo, tá bom? É só mandar aí uma mensagem para mim no direct, que aí eu adiciono vocês lá no grupo, tá bom? Beijo, beijo, beijo.
Amanhã estaremos de volta, eu espero com a conexão perfeita. Ok? Então estaremos de volta amanhã no nosso quarto e último encontro dessa imersão cultivando o hábito de meditar. Beijo grande, gratidão.